quando você entra num programa de ticket mais alto, não é só o programa que vai te transformar. É o comprometimento, né? Você o momento. se compromete a fazer aquilo de forma muito forte. Eu vou ter esse meu valor de volta, porque eu vou fazer acontecer. Posso dar palestra para escola, porque senão ninguém vai fazer faculdade, vai todo mundo empreender. Eu não posso dar palestra em empresa, corporativa. Todo mundo pede a demissão no dia seguinte. Pra ser empreendedor. Inclusive, na minha empresa, eu não posso falar com a galera. É brincadeira, mas é sério, cara. E eu falo pra eles, cara. Eu falo, ó, vocês querem enriquecer? Vai empreender. E enriquecer também não é pra todo mundo, né? Eu só não conheço ninguém que enriqueceu trabalhando pra alguém. A vida da pessoa tem que ser maior do que ela ser uma peça de, sei lá, uma engrenagem no meu quebra-cabeça, entendeu? Tenho problemas que eu acredito que eu tenho que resolver. Mas não é resolver no sentido de ficar bom. É não deixar que o que é bom seu não sobressaia. E o que tá lhe atrapalhando nisso? Você não precisa falar nada pra vender. E não é nem sobre conteúdo. A oferta, ela é muito importante. O brand, o posicionamento. Se o produto for ruim, cara, se tua entrega não for boa, se a tua comunicação, posicionamento, entendimento não for bom, tu não vai botar a bola dentro da área. Não vai, não roda. O posicionamento ele importa muito. De você saber qual é o seu lugar do mundo, qual é o lugar da sua empresa no mundo, qual é a transformação que eu gero, o job description, ter esses números. Quem não traz em números, não consegue falar assim, melhorei nisso, piorei nisso. Não, fiz uma mudança, melhorou? Eu acho que melhorou. Você acha que melhorou? E no episódio de hoje, do VDcast, você vai conhecer o Igor Pinheiro. Ele é fundador do Instituto Inova Civil e do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. Igor, prazer ter você aqui novamente, meu amigo. Rapaz, Segunda agora vez presencialmente, já, né? A época de pandemia, a gente fazia online, né? Inclusive, se você estiver assistindo no Spotify, corre lá pro YouTube, lá você pode ver esses antigos, esses novos. A gente está fazendo um trabalho de upar os que foram só em áudio, e alguns têm vídeo, outros não, mas se você tiver curiosidade, a gente tem centenas de episódios, então pode assistir aqui. Igor, a gente gravou o quê? 2020, 2021, não Cara, foi auge da pandemia, foi em torno disso. Por volta de 2020, 2021. Cara, muito feliz de estar aqui, e cada vez que eu te vejo você cresce mais, você tá com 1,40 m. É muito queijo coalho, né? Lá no Ceará. Queijo coalho assado, aí você vai aumentando. Tô com 1,92. 1,92. Inclusive, a família lá tem um fornecimento, porque eu já ganhei um queijinho especial, né? Foi bom? Cara, é fora do comum, cara. É um negócio fora do normal. Isso não existe não, amigo. Não dá pra explicar. Eu queria ter tido acesso a isso em épocas mais anteriores da minha vida, quando eu era mais jovem. Paladrar não retrocede. Eu poderia sair desse 1,72 m, porque você tá com quanto, cara? 1,92. 1,92 não é pra qualquer um, não, amigo. E olha, eu tenho muito carinho por você. A galera que tá em casa talvez não saiba, mas já são mais de 10 anos juntos, né? 10 anos. Década. Uma década. Falar década, né? É mais chique, né? Nossa. E tem até uma zoeira com esse lance dos 10 anos, né? Que a gente pode falar que, cara, pode passar 10 anos que não passam 10 anos, né? É verdade. Então, acho que já dá pra trazer essa piada aqui, e aí depois a gente entra nesse mundo, e eu queria trazer o panorama do Igor de 18 anos. Exato. 18 anos quando a gente se conheceu. 17 e 18. Na verdade, a gente se conheceu com 17 anos, eu tinha 17 anos, eu entrei então é legal falar menos de 18, né? Menos de 18. Nossa, menor 17, de idade. É menos que 18. Você era menor de idade. Não podia entrar em cinema. Muitas coisas não podia fazer. É verdade. Talvez fizesse, mas não podia fazer. Mas eu não preciso falar. Cara, 17 anos, cara. E uma vontade, né? Um desejo. Grande. Conta um pouco, cara, pra galera. Cara, é muito interessante porque desde que eu entrei no colégio, digamos assim, eu sempre gostei muito de educação, de entender o funcionamento daquilo ali. E a partir da 9ª série, primeiro ano do ensino médio, na minha época nem tinha isso. Comecei a fazer curso online, mas o curso online era via DVD, CD que enviava em casa. Então não era online. Era digital. Era digital. Mas não era online, não? Tava entre o e-book, o livro e o curso online, mas né? não é online, não? Precisa de internet digital. Pra funcionar? Pra comprar, sim. Pra comprar... Tá. Você comprava online um curso Exato. em fita. Podia ser cassete na minha época. Na sua era CD. DVD. E aí me enviava os DVDs. Eu fazia curso, eu sou da engenharia civil. Eu me formei em engenharia civil, sou engenheiro civil. E eu fazia curso de AutoCAD, fazia curso de SketchUp, que são softwares referentes a desenhos técnicos da construção. E eu sempre achei muito legal aprender dessa forma. Eu ficava muito curioso. Eu passei o ensino médio daquela forma, fazendo esses cursos na época das férias do ensino médio. Eu ia estagiar em escritório de arquitetura para fazer maquete, eletrônica. Sempre teve essa visão, né? E eu sempre achava fantástico aquilo ali, até que eu entrei na faculdade. E eu digo que na faculdade eu tive um pouco de uma crise existencial. A minha crise existencial foi de tudo que eu estudava antes da faculdade eu achava muito mais prático do que na própria faculdade.
Poxa, eu aprendo aqui, eu estava estagiando, quando eu estagio eu não vejo uma conexão clara, e o pessoal sempre falava assim, não, você tem que aprender na prática. E o pessoal lá na prática falava, não, você tem que se dedicar à faculdade. Rapaz, eu vou pra onde? Eu não sei, tem um abismo muito grande entre esses dois mundos. Acho que é porque ninguém tá feliz, e aí eles falam que a felicidade tá em outro lugar, né? Afinal, ali eles não encontraram, tá, né? Que demais, quem já tocou obra sabe que muitas vezes a felicidade não tá ali. É um estresse muito grande. E aí eu comecei a enxergar a possibilidade de, poxa, existem palestras na faculdade que eu comecei a ir, que eu olhava, assistia, eu me apaixonava. Poxa, isso aqui tem que ser falado para mais gente. E foi uma época que eu me conectei ao hiperlançamento semente. Nossa, cara. Do Fórmula de Lançamento. Sim. Quem não conhece o hiperlançamento semente, foi a época dos CONAS. Os congressos online. Congressos online, que tinha um formato que, inclusive, lhe conheci no congresso de afiliados. Meu Deus do céu, cara, dá até um nervoso de Eu lembro até a foto, o vídeo, era tu sentado em um restaurante, algum canto com um Maczinho lá no Rio de Janeiro. Olá, eu sou Vitor Damasio, do Congresso de Afiliados. Calor louco, cara, e eu de blazer, porque eu achava que aquilo ali passava alguma autoridade. Isso é 2013, né? Por aí, 2014. A gente tá falando de 12 anos atrás. 11 anos atrás, foi 2014. Deus. Foi em torno de 2014, e eu comecei a visualizar a possibilidade de realmente como eu poderia trazer aquelas palestras que eu via na faculdade, extras, para o mundo tradicional. E aí que a gente montou o nosso primeiro hiperlançamento semente, que foi o Congresso Nacional da Engenharia Civil, de Inovação e Engenharia Civil. A gente montou a marca Inova Civil e lançou pelo Congresso. E o interessante foi que eu estava só, né? Eu estava num ambiente de ter que pegar os palestrantes, fazer uma longa lista de professores. Eu chamava os professores da minha faculdade, mandava diversos e-mails, recebia muitos nãos, porque imagina só... Alguns sims. Os sims que compensaram a ponto de eu conseguir fazer o congresso. Você estava com 18 já na época? 17. Ainda 17. 17 menor de 18. Idade. E aí, imagina só, eu não lembro diretamente se era 17, 18, 2014, fazer as contas aí, nasci em 96, e aí tem que... Eu posso falar que sou advogado, não sei fazer conta, mas você é engenheiro, né? Você não vai ter acredito, como fugir. 18 anos, bota 18 anos. E eu falei com os professores e a gente realizou, então, o primeiro congresso. E foi muito interessante, porque foi uma época que não era mato, cara. Tu sabe como era essa E não época. é um exagero, né, gente? Era mato. Você entrava na internet e realmente tinha que tirar mato, assim. Não é um exagero, não é figura de linguagem, é literal, não é? Não tinha vídeo no Instagram. Tipo, postar vídeo no Instagram. Não tinha Instagram. Não tinha stories. Não existia Instagram, não é? Existia Instagram, mas era só foto quadrada. Estática, né? Quadrada. YouTube não tinha live. Eu tinha que contratar o Webinar Jam. E o Stealth Seminar. Era uma estrutura maluca para realizar tudo aquilo. Meu Deus do céu. E foi um pouco de desespero aquele congresso, porque a gente conseguiu os 20 palestrantes, e eu me importava como o Instituto Inova Civil fosse a empresa gigantesca, com escritório e tudo. Chegava e falava, então, você prefere gravar? Porque assim, hoje tem um Zoom, em que você entra, faz a gravação e todo mundo sabe como gravar online. Antigamente, você tinha que ir até o ambiente e fazer a gravação. Não existia, ninguém tinha em casa equipamento suficiente para isso, né? E a webcam ou se tinha, não percebia notebook, que tinha, né? O webcam do notebook era muito ruim. Então, hoje, já dá para você fazer alguma coisa, mas imagina em 2014, não tinha. E foi muito interessante que o pessoal perguntava, certo, e aí como é que faz? Você tem duas opções. Você pode gravar no meu estúdio nada. Eu gravava no meu quarto com uma camisa social para passar autoridade, né? Com fundo no meu quarto, pode ser no meu estúdio, mas eu acho que pode até ser mais cômodo eu ir ao seu escritório com a minha equipe de gravação. Aí ele, tem essa opção, que maravilha. Então vem ao escritório com a equipe de gravação. Aí eu chegava, a equipe de gravação, eu chegava lá e... Você era a equipe de gravação? Eu era a equipe de gravação. Dizia que a equipe de gravação estava em outra palestra e eu vim pessoalmente para poder gravar. Meu Deus, Igor. E aí eu tinha um Samsung S5 na época, aquele que tinha um furadinho atrás. E ele era a gravação, ele era o celular para gravar. E o microfonezinho? O microfone da China, lapela, que conecta no celular e vai até o professor. Glória a Deus. E aí eu botava, todo sério, né? Aí o professor olhava assim, essa é a sua equipe de gravação? É celular? Aí eu acho muito interessante porque a gente está fazendo um congresso de inovação na área da engenharia.
Hoje em dia, esses celulares gravam em Full HD, nível que muitas câmeras bonitas, grandes, não gravam. Então isso daqui vai... Melhor do que Jurassic Park. Melhor que o Jurassic Park. Esse argumento é muito maravilhoso, porque já tinha capacidade de resolução e tecnologia naquele celular naquela época. Melhor do que usaram pra gravar Jurassic Park. Tu não usava esse argumento não, cara? Não. Isso é maravilhoso, cara. Mas eu falava daí... Jurassic Park, tudo com tecnologia inferior do que o celular fazia. É verdade. Você tá doido, cara. E aí melhor que cinema. O melhor é que convence ele. É realmente esses jovens de hoje em dia... muito à frente, por isso que eu tenho que me conectar com os jovens. Que maravilhoso, cara. Total. Que maravilhoso. Jovens de hoje em dia, rapaz. Aí a gente fez o congresso, foi um sucesso muito grande, chegou a viralizar no mercado, então eu vi auditórios em Igor, universidades de Santa Catarina rapidinho. Fechando tudo, coisa mais linda. Rapidinho. Tu viu Jurassic Park? Não. Eu percebi que a minha piada ficou perdida no tempo. Você viu Titanic, cara? Ou você não era nascido? Tô zoando, nascido você era, né? Você viu Titanic? Vi Titanic. Na sessão da tarde, quando reprisou 10 anos depois, não é isso? Exatamente. Tá, eu entendi. Eu percebi que a minha piada não... Gente, é muito triste você perceber a passagem do tempo, não é mesmo? Eu percebi que não assentou, cara. O que eu falei foi muito engraçado. Só que você não tem idade suficiente pra entender. Tá ótimo. Eu vou levar uma reclamação da Amanda, da minha esposa, porque ela disse que eu tenho uma deficiência de filmes clássicos. Então, tem muitos filmes que eu tenho Ela viu Jurassic Park. Viu, e ela reclama que eu não vi, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Aí é um erro, cara. Eu nunca vi Senhor dos Anéis. Isso é um erro. É Harry Potter. Tem que ver, cara. Tá errado. Tem que ver, eu tenho que fazer uma lista, assim, de... Errado. E é legal a definição de filmes clássicos. Eu tava esperando outros títulos e tá começando a ficar realmente constrangedor. Bom, vamos seguir em frente, cara. Vamos seguir em frente. Meu Deus do céu. Aí a gente fez o congresso e desde então a gente viu um movimento muito grande de necessidade do mercado naquilo. Eu não tinha uma visão madura do sentido, mas foi muito interessante quando eu recebi uma foto de uma Universidade de Santa Catarina em que o coordenador gostou do congresso, ele travou a agenda das aulas para os alunos irem para o auditório, assistir o congresso. Eu recebendo aquela foto, que loucura eu tô fazendo aqui, velho? O que eu tô fazendo? Então, começou a tracionar, a gente começou a lançar cursos, isso foi 2015, março de 2015. Eu lembro que tinha curso de MS Project foi o primeiro. BIM. Exatamente. Uau. BIM a gente lançou em 2017. E aí, qual foi o grande ponto? Em 2015, outubro de 2015, eu mandei uma mensagem no Messenger para um tal de Vitor Damasio e falei, mandei o link da aplicação dessa mentoria e fiz a aplicação e eu entrei em outubro de 2015 com um investimento a partir do valor que eu tinha recebido no congresso, em que eu não tinha dinheiro para aportar, a gente conseguiu um patrocínio. Eu lembro disso. E aí, com os 10 mil reais do patrocínio, retornou 60 mil reais. E esse valor foi, então, o ponto de partida do Inova Civil. Cara, que história incrível, cara. E voltar no tempo e lembrar disso, cara, legal. É realmente incrível, cara. Eu lembro, Igor, não sei se vale trazer aqui ou não, mas eu acho que é interessante porque, cara, eu não sei a idade de quem tá em casa. Escreve no YouTube aqui nos comentários se você topar esse tipo de interação, mas... Cara, você tinha uma objeção na época, pelo menos na sua cabeça, que era, mas eu tenho 18 anos e eu nem sou engenheiro ainda, não é? E como que eu vou tocar então essa empresa que vai inovar a engenharia se nem engenheiro eu sou? Lembra disso, cara? Lembro. E como que você venceu isso? Como é que foi esse processo, cara? Cara, eu venci no momento em que eu simulei uma conversa na minha cabeça, em que se alguém chegasse e perguntasse para mim, mas você não tem a capacidade de projetar um edifício estrutural e tal, mas meus professores têm. Uau. Entendeu? Então eu comecei a ver que quem estava ao meu redor, eles faziam uma robustez, umas costas largas, digamos assim, de conhecimento técnico que ninguém conseguiria me bater. Uhum. E que você assumia que não tinha, né? Eu assumia que não tinha, eu não dava aula. Aparecer. Você se posicionava como um aprendiz que busca os melhores para você mesmo aprender, para você chegar lá. Cara, isso é muito poderoso, cara. Então eu me colocava, eu até brincava na época, meu nome é Igor Pontes de Arruda Pinheiro. Eu me colocava como uma ponte. Que maravilhoso, cara. Que maravilhoso, cara. Eu me colocava entre uma ponte, entre um conhecimento técnico, conhecimento prático, porque muitas vezes a gente vai na academia, faculdade, e tem um conhecimento muito focado na teoria, no dado científico, que é extremamente importante, valorizo muito, sendo que existem engenheiros que querem um passo a passo de metodologia
prática para ir direto para planejar uma obra, para realizar um projeto estrutural. E era isso que a gente nasceu, esse DNA trouxe no Inova Civil. E entrei na mentoria, sendo que eu ainda estava na faculdade, eu não estava, vamos dizer assim, com a cabeça virada totalmente para o negócio. E a partir de 2017, finalzinho, eu comecei a focar muito, que eu saí da faculdade, me formei. 2018, 19, 20, teve a pandemia. A pandemia, ela aumentou bem, assim, a demanda, porque muita gente querendo fazer curso online, a gente já estava tudo muito preparado. A gente se tornou centro autorizado Autodesk, e para quem não conhece a Autodesk, eu digo que a Autodesk para o engenheiro civil é como se fosse a Adobe para o designer, para o publicitário. É o padrão ouro, né? O software não perfeito. É o software, é a empresa de software. Exato, é a empresa de software que produz o principal ali para a profissão. Então, o aluno fazer um curso no Inova Civil é proporcional, é igual, é o mesmo certificado dele ir para São Francisco fazer o curso na Autodesk. Então, isso fez uma diferença muito grande. Posicionamento, né? A gente entrou num posicionamento mais formal. E eu gostei daquilo. Eu gostei daquilo porque eu comecei a ver o pessoal querendo colocar no currículo, valorizando muito aquela conquista, o certificado sendo um simbolismo daquele estudo que ele realizou e tendo orgulho realmente de falar, eu concluí isso daqui. E ainda na pandemia eu ficava pensando, e se nós nos tornássemos uma pós-graduação? E aí foi o caminho natural das coisas. Hoje, o Instituto Inova Civil não vende mais curso, nós somos focados em pós-graduações. A gente também fez outra marca, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural, que é focado na área de projetos estruturais. Então, é um posicionamento um pouco diferente. O Inova Civil traz mais um quê de inovação, e o de estruturas mais um conhecimento um pouco padrão da engenharia civil, que é a engenharia estrutural. E ambos a gente oferece oferecendo pós-graduações práticas em que o aluno ele sai, de fato, com um grande conhecimento para aplicar no mercado. Disciplinas que a gente até brinca que a gente não chama de disciplinas, a gente chama de etapas. Porque hoje uma pós-graduação, se você for analisar o mercado, são 12 disciplinas em que cada disciplina é um curso solto. Isso me doía muito. E não se conecta, né? Não se conecta. Não conversa, né? E aí, qual o sentido de você fazer 12 cursos soltos e fazer um misturadão e falar assim... Tem um diploma, falar que tem um diploma... Sendo que é uma continuação engessada da faculdade. E é esquisito demais, né? Então, o que a gente falou, rapaz, e se a gente transformar as disciplinas em etapas da produção daquele serviço? Então, num projeto estrutural, em que a gente conseguisse realizar o passo a passo de um projeto estrutural. Inclusive, o meu sócio no Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural, o Enzo, que é coordenador da pós-graduação, ele desenvolveu uma grade muito interessante em que a gente desenvolve 5 edifícios de diferentes tipologias do zero para o aluno ele concluir e falar assim, eu consigo atuar na área de engenharia estrutural. Então ele sai muito mais preparado do que uma coisa teórica. Todo passo a passo. E também na parte de BIM, mesma coisa. A gente desenvolveu uma metodologia com a nossa coordenadora Rafaela Zakowski, em que ela realizou todo o passo a passo de entendimento de como a gente poderia conectar todas aquelas disciplinas. E aí o conhecimento ele vira uma escada. Você dá o primeiro degrau, vai para o segundo, vai para o terceiro. Encaixa e tudo faz sentido, né? E você termina em um lugar alto, digamos assim. No mercado hoje, a gente visualiza muitos cursos, muitas pós-graduações, que o aluno ele sobe um degrauzinho e desce, aí vai para outro degrauzinho e desce. E uma coisa não é pré-requisito da outra, e ele fica naquele conhecimento superficial da coisa. Ele não fica com uma independência realmente intelectual de poder atuar naquela área. Ele fica dependente de tudo aquilo. Ele sabe um pouquinho de um monte de coisa. Um pouquinho de um monte de coisa. Achou legal, eu até brinco que tem a métrica do achar legal, que muita gente valoriza, e às vezes esquece que o aluno ele está ali por transformação. A métrica do achar legal é o aluno ele tá fazendo a aula, o que você tá achando? Tô achando legal. O esporte é bom. Quer dizer nada, né? Os professores são legais. Cara, e aí? É óbvio, eu até brinco eu tava brincando com o nosso time lá do Instituto, eu falei, gente, depoimento bom não é aquele depoimento que o aluno fala que o suporte é bom. Porque assim, ele vai comprar uma pós-graduação de 15 mil reais... O suporte ser bom é o mínimo, né? É o mínimo. Não, mas ele vai comprar uma pós-graduação de 15 mil reais, se ele está em dúvida de comprar, ele sabe que o suporte é bom. Mas você tem que mostrar realmente qual transformação ele vai ter. Quem é o aluno que entra e como que ele sai, né? Exato. Quem ele é quando ele sai dali. E quem ele é quando sai da sua? Ele sai com uma grande capacidade de poder realizar serviços naquela área.
ele ganha um portfólio de oferecimento ao mercado. E confiança, né? Confiança. E eu brinco que ele pode botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque ele tem uma metodologia que o edifício dele vai ficar bem estávelzinho, bem construído, bonitinho. Então, essa segurança. Rapidinho, deixa eu só entender, porque eu não conheço o seu mundo de engenharia, cara. Tá ótimo. Você tá me dizendo que o cara que não passa por essa formação, ele pode sair da faculdade sem ter acesso a uma experiência primeira de botar um prédio em pé, ou sem a segurança real de que se ele tentar, ele dá conta? Eu posso falar uma coisa que você vai ficar triste? Manda ver. Cara, 99% dos alunos que se formam em engenharia civil não sabem projetar a estrutura de um sobrado. Então, para que serve? Isso é um fato. Para que serve? Ele tem uma base matemática da coisa. Lógico, teórica, fictícia. Existem faculdades em que ele vai conseguir projetar alguma coisa, sendo que eu vou interpretar como a medicina. Na engenharia, a gente não tem a residência médica. Tá. Então, o médico, ele se forma, ele sabe fazer anestesia. Cara, talvez teoricamente, o base, né? Entendeu? Teoricamente, sim. Mas não foi lá e fez, né? Porque a engenharia civil... Na residência ele faz, né? Mete a mão na massa, é isso? Na residência ele se prepara para realizar, ele trabalha naquilo ali. Exemplo, a Nath, na UTI, ela saiu com o mesmo conhecimento de trabalhar lá do que na residência? Claro que não. Muda muito. Na prática, a coisa acontece, a vida acontece. Porque na engenharia, às vezes, a pessoa de fora não vê, mas é uma área muito extensa. A faculdade de engenharia civil é a parte de tráfego de carros, não confundir com outra palavra, né? Tráfego de carros, a parte de estradas, a parte de estrutura, projeto, a gente aprende projeto elétrico, projeto hidrossanitário, a gente entende como vai planejar a obra, como vai realizar um cronograma, uma gestão, entendimento de metodologia construtiva, são muitas áreas muito grandes. É muito extenso, é muito vasto. Então, muitas vezes, o aluno ele tem que olhar e falar para onde eu vou me especializar. Então, ele pode se formar, se ele não tinha aquela noção, a vontade de aprender a realizar projeto estrutural, ele vai fazer as disciplinas, mas ele não vai ter a capacidade técnica de sair e falar assim, tenham confiança para colocar, porque as disciplinas não são conectadas. O professor que fez a disciplina de concreto 2 não conversou com a disciplina de concreto 1. Ele fez um edifício, o concreto 1 fez outro, e o aluno ele não consegue juntar esse passo a passo. Então, imagina só realizar um treinamento em que não tem continuidade. Então, é isso que acontece na faculdade hoje e em diversos cursos, não só dentro da engenharia civil. Então, o aluno, ele deseja, poxa, eu quero me especializar na parte de BIM. BIM, para quem não sabe, vou, de grosso modo, falar projetos em 3D. Ele vai entrar na pós-graduação e ter essa capacidade técnica e prática. Eu não quero ser uma continuação engessada da faculdade. Eu quero que ele entre no mercado, ele entre na pós-graduação e sinta que ele foi contratado por um escritório de projetos e ele está do lado de um grande engenheiro civil que não é um professor de carreira, porque existem professores de carreira que não atuam de fato, nada contra os professores de carreira, mas a gente tem realmente um DNA mais prático. Eu tenho contra. Você pode falar que não tem contra, mas eu posso falar que tenho? Pode falar que tem. Porque, cara, eu vou falar o que eu vejo do ensino acadêmico. Tá ótimo. E não só na área da engenharia, e talvez em alguma área eu esteja cometendo alguma injustiça. Corte. É um corte agora, né? Acho Vitor Damasio vai falar o que pensa do ensino acadêmico. Mas, cara, eu acho que muitas vezes, cara, o ensino acadêmico se assemelha com um golpe. O cara que não desempenha bem aquela função no mundo real, por exemplo, o advogado que não advoga, vai lá pra academia falar um monte de abobrinha. Vai lá ensinar um monte de coisa que funciona no papel, mas no mundo real não. Porque se ele tivesse dado certo, ele estaria advogando. Então eu meto essa mesmo com o pé na porta, cara, porque eu vejo isso acontecer muito, cara. Isso existe. Cara que tá ensinando, ele é um professor profissional. E, cara, a gente tem que respeitar a figura do professor? Tem. Mas como seria um mundo em que quem tá ensinando é quem viveu aquilo e nem quem ficou falando sobre aquilo? É nisso que a gente acredita. Então, tanto é que os professores do Inova Civil, a gente brinca que tem uma forma muito fácil dele iniciar a possibilidade de trabalhar no Inova Civil e poder ensinar em alguma disciplina. É olhar o currículo dele profissional, as RTs que ele assina, qual a responsabilidade técnica ele tem ali por trás. Porque é muito fácil você ensinar projeto estrutural sem ter uma assinatura de projeto em que, se der errado, a responsabilidade civil tá na reta, é tua. Exato. É muito ruim. Qual o tamanho do risco que esse cara tá tomando, né? É um risco criminal, que pode realmente tirar vidas. Porque se o cara não teve a coragem de assinar um projeto e ir pra vida.
mas ele tem coragem para ensinar dezenas de pessoas a colocarem o dedo na reta? Eu questiono, irmão. Eu questiono, sim. Isso é um ponto em que acontece no mundo acadêmico bastante. E é uma coisa que eu não acredito, e tanto é que a gente não prolonga isso, porque senão seria uma continuação engessada da faculdade. E eu estava até em cima dos depoimentos, né? Eu falei semana passada lá para a equipe, gente, a gente está definindo depoimentos aqui para o novo lançamento do Inova Civil, e deixa eu te perguntar, você gostaria de ter uma BMW? Aí o videomaker, gostaria de ter uma BMW. É um seu sonho? É meu sonho ter uma BMW. Você acha que a direção é leve? A direção é leve. E por que não compra um BMW? Não, por que não? Então, minha prioridade... Pois é, o nosso suporte é bom. Todo mundo sabe que o nosso suporte é bom. Uau. As nossas aulas são bem gravadas, todo mundo sabe disso. A decisão não vai ser sobre a direção leve, cara. A gente pode até citar, mas depois. Bora mostrar de fato... Esse é um depoimento que não importa, né? Um depoimento que o cara fala que o atendimento foi bom, o atendimento foi bom. Então, eu prefiro até mais o cara falar assim... Teve um dia que eu fiquei com ódio do atendimento. Ódio. Eles demoraram a me atender, mas quando eles me atenderam, eu vi que eu que estava vacilando, então eu achei o suporte ruim, mas quando eu terminei, fui empregado. Eu consegui realizar projetos específicos. A transformação está aí. A transformação tá na placa. Isso. Então, a placa, tem as placas aqui do Vida de Mentor, da mentoria, do Master, em que quando você finaliza aquilo ali, é uma tangibilização que deu certo. Então, a nossa placa, ela não é nem sobre faturamento, ela é sobre projetos realizados. É isso, irmão. É isso. Então, inclusive, dentro do Inova Civil, a gente tem uma comissão para o time pedagógico a partir do número de placas geradas. Porque o pessoal, às vezes... Cara, que bonito, cara. Que bonito, cara. Eu fico tocado. Eu não sabia disso não, Igor. Me conta. A gente tem o patamar bronze, prata, ouro e diamante. E aí, a coordenadora pedagógica, para cada número... E o suporte, para cada número de placas que consegue por mês, recebe um adicional ali, um extra em cima do valor que recebe. Então, isso... Uau. Porque qual é o grande ponto? A gente vive no mundo do marketing digital e eu tenho algumas teorias, digamos assim, contra a gente chamar o nosso mercado de marketing digital. Você atua que não atua no marketing digital, não, cara. Você atua na educação. É isso. A comemoração, o estouro de champanhe não tem que ser na hora do fechamento do carrinho, que teve uma grande escassez e muita gente comprou. O estouro de champanhe não tem na venda, é no resultado, né? O estouro de champanhe tem que ser quando você entrega uma placa, quando o cara conclui, quando você emite o certificado. É isso. Então, eu fico muito chateado. Até depois do certificado, né? Porque de que adianta o cara ter o seu certificado e não fechar um projeto, né? Exatamente. E eu fico muito chateado, muitas vezes, de quando a gente vai em eventos de marketing, coisas do tipo, a gente vê muito falar sobre custo do lead. A gente vê muito falar sobre o conversão de lançamento. Isso é muito importante, isso é óbvio que é importante. Mas pouco se fala da transformação. Mas, cara, é ridículo a quantidade que fala de NPS do cliente. Não fala. Qual o melhor sistema de atendimento para o cliente ficar o máximo de tempo, o menor tempo possível sem suporte, sem atendimento? Qual o percentual de retenção? Quantas pessoas iniciam e finalizam? E quantas pessoas iniciam e se transformam e geram placas? Qual é esse número? O pessoal trabalha no mercado de educação e não sabe nenhum. E o pior, não sabe nem uma noção, uma ordem de grandeza. Cara, não sabe. Ele joga o login e senha para o aluno, e deu. Te vira, e se você tiver dúvida, tá aqui o suporte, e é isso, eu não vou atrás de você. Então, eu visualizo isso como uma metodologia, às vezes errada, porque o foco, ele tá muito no... vamos fechar a turma e depois a gente vê o que acontece. Mas o foco ele tem que ser realmente no global, porque a venda ela é importante, porque como o meu grande mentor Vitor Damasio costuma dizer, a venda ela transforma. E realmente o aluno que ele entra, aquela motivação, eu já experimentei isso várias vezes, essa motivação empurra ele. Teve um caso que eu fui pedir um iFood, e foi muito interessante, que eu desci, tava bermuda, uma regata assim, em casa, pedi um sushizinho, domingo à noite, pô. Aí eu cheguei, aí o entregador, Igor Pinheiro. Meu Deus. Aí eu, opa, tudo bem? Porque sou eu. Viu no aplicativo, 2233 só tá Igor, né? Só tá Igor. Aí o 2233, tipo o código, né? Aí ele,
Não, mas você é o Igor Pinheiro do Inova Civil? Cara, eu juro por Deus que isso aconteceu. Porque às vezes eu conto, o pessoal, não, isso não aconteceu, você tá inventando uma história. Não, eu juro. Aí ele falou, Igor, eu tô fazendo iFood para poder economizar o dinheiro para entrar no teu curso de projetos estruturais. Cara, eu fiquei todo arrepiado. Fiquei nervoso. Que maluquice, cara. Olha isso. Olha o que tá acontecendo. E aí... Ele era engenheiro formado ou era estudante? Ele tava no final. Ele queria concluir o TCC dele e entrar no mercado de projetos estruturais. Com dor no coração, eu pensei na cabeça, eu não vou dar uma bolsa para ele. E aí eu falei, cara, massa, continue firme. Aí eu subi, peguei uma camisa e um livro de Inova Civil, dei para ele. E quando você precisar realizar a matrícula, você me avisa. Ele realizou a matrícula, parcelou, fiz uma condição bacana para ele poder entrar naquela turma, queria muito ver ele dentro. Aquele dinheiro eu peguei e foi para a instituição de caridade, porque aquele dinheiro tinha que ser o agente da transformação dele. Se ele não paga, ele não se compromete. Ele finalizou a faculdade e ele fez o primeiro projeto estrutural dele, graças ao curso. Tem noção que é isso? Meu Deus, Igor. Loucura. E eu fico imaginando, e se eu não tivesse cobrado? Será que ele tinha feito? Realmente cobrar faz a diferença. O dinheiro é agente da transformação, né? Ele transforma. Então, eu digo que quando você entra num programa de ticket mais alto, não é só o programa que vai te transformar. É o comprometimento, né? Você se compromete a fazer aquilo de forma muito forte. Muito forte. E tem algo dentro de você que confia mais, que você tem mais vontade de falar assim, eu vou ter esse meu valor de volta. Porque eu vou fazer acontecer. Então, é muito importante a cobrança. É muito importante que aquilo doa. Porque aquela dor vai fazer ele entrar na primeira disciplina e dar o máximo dele na segunda, na terceira, na quarta hora. Muita gente paga caro e não termina o curso. Imagina o cara que entra de graça. Então, são métricas que a gente gosta de analisar, que eu incentivo muito quem está ao meu redor ter e analisar. Porque quando essas métricas aumentam, você tem uma capacidade de geração de depoimento, de transformação, de branding no boca a boca do longo prazo. O marketing digital está muito acostumado à venda direta, mas o longo prazo, quando você constrói uma marca forte, seja uma marca pessoal, uma marca realmente da instituição, você não precisa falar nada para vender. E não é nem sobre conteúdo. Eu estava refletindo, Vitão, que eu lembro demais do evento que você fez com o Paulo Cuenca, conteúdo ou oferta. Conteúdo e oferta. Aí eu tava assim, rapaz, eu vou descobrir esse enigma. Quem tem mais razão, o conteúdo ou a oferta? E assim, eu estou pendendo para a oferta cada vez mais que eu passo. E eu respondo uma coisa. Eu perguntei para o grupo de amigos, da parte de empresários e tal, quem é que faria uma pós-graduação na FGV? No INSPER? Todo mundo levantou a mão, faria, tranquilo. Faria 30 conto? Pagaria fácil, certo? Qual foi o último conteúdo que tu aprendeu com o INSPER e com o FGV? Nenhum, né? Nenhum. É branding, é posicionamento. É posicionamento, é autoridade. É entender o agente da... Você vê naquela marca a tua transformação. E você entrar e fazer aquela transição. Igor, quer dizer então que você não investe em conteúdo? Não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo na guerra lá, conteúdo e oferta. A oferta ela é muito importante. O branding, o posicionamento. Lá na mentoria, tem um bônus que eu acho muito bacana, que é o Empresa Autogerenciável, do Marcelo Germano. E eu tive a oportunidade de realizar lá. E uma coisa que o Marcelo falou que ficou muito na minha cabeça é a força do posicionamento. Você saber para quem está falando. Você saber para quem você está ensinando. Qual é o passo a passo realmente da transformação. Não tem um job description quando você vai contratar alguém? Qual é o passo a passo description do seu aluno? O que ele tem que se transformar? Então, é isso que eu acredito muito vendo o mercado da educação, e eu entendo que esse posicionamento ele tem que ser visto a longo prazo. Se você for buscar alguma coisa em curto prazo, cara, não funciona. Porque o custo do lead, ele tá aumentando, Vitão. E não vai parar de aumentar. E ele não vai parar de aumentar. Então, às vezes, o pessoal... Nesses 10 anos seus aí, você viu, né? Só aumenta. Sabe quanto foi o custo do lead que a gente pagou no congresso? Quanto? Double opt-in. Pra quem não sabe o que é double opt-in, ele era obrigado a ir no e-mail para confirmar. Ele te dá o e-mail e depois clica lá para dizer que ele é liberado. E vai na caixa dele, 90 centavos. Com 2 criativos. 10 mil leads foram gerados. Loucura.
Não existe isso. Ah, Igor, então quer dizer que você tem muita saudade de antigamente? Não. Tá muito melhor hoje, Eu tô melhor hoje. Mas hoje você paga quanto no lead? Cara, tem uma campanha minha rodando que eu conferi ontem que tá R$60 o lead. Interessante, né? 60 vezes mais caro. O ROI tá positivo? Tá. Então bora pra cima. Então tá tudo certo. Entendeu? Né? Tá entrando gente. Então eu acredito que a análise de dados ela é muito importante. Desde antes da pessoa entrar, depois da pessoa entrar, depois dela concluir. E uma coisa que você fala muito, a recorrência dela. Qual é a LTV dela? O que ela pode te gerar novamente? O que você pode aprofundar na sua relação com ela? O pessoal pergunta, o que mudou quando você era de curso e virou pós-graduação, instituição de ensino? Mudou que a minha profundidade do relacionamento mudou. Quando o ticket muda, a profundidade do relacionamento muda, o comprometimento dela, o suporte que a gente consegue dar muda. Então, semanalmente, a gente tem uma mentoria que a gente intitula de War Room, sala de guerra, em que a gente coloca um grande engenheiro, professor do nosso instituto, para poder tirar as dúvidas de projeto, de dia a dia, de prática. E realmente tem uma sessão de mentoria semanal ali para o nosso aluno. Baseado no que ele viveu, né? Não no baseado no que ele viveu. Ele é projetista, ele trabalha naquilo. Ele vai, muitas vezes, tipo, legal, hoje eu vou dar uma aula. É uma coisa diferente, não é o contrário. Uhum. Hoje eu vou fazer um projeto, eu sou professor, não, é o contrário. Hoje eu vou falar com os alunos, que bacana. Não tem aquela sensação, tipo, se te convidam agora para falar numa feira das profissões, como o empreendedor, tu vai falar, vou pra feira das profissões, pra um colégio e tal. É uma coisa diferente, então... a gente tem que buscar. Eu não posso ir, cara. Não pode ir? Não posso ir. Por quê? Porque aí o colégio vai brigar comigo, né? Os pais vão reclamar com o colégio porque eu incentivei a galera a não fazer faculdade, imagina, não escolher profissão nenhuma. Falar, olha, eu fiz o direito, né? Imagina, eu vou lá dar palestra, como é que é um advogado? O que ele pensa, né? Imagina o tamanho do problema aí. Cara, eu fiquei imaginando aqui os estandes assim. Não vai dar, não. Engenharia civil, medicina, direito. Aí tu aqui, nada. Aí tu aqui, nada. Não faça nada. Imagina, amigo, perigoso. Não posso. Não. Eu não posso dar palestra para escola, porque senão ninguém vai fazer faculdade, vai todo mundo empreender. E eu não posso dar palestra em empresa, corporativa, porque todo mundo pede a demissão no dia seguinte. Para ser empreendedor. Interessante isso. Eu não posso, cara. Nunca fiz. Então, e já tentaram me contratar, eu desencorajei. Eu posso te dar uma dica de serviço? Por favor. Quando a empresa quiser propor uma demissão em massa... Me chama. Te chama. Layoff. Corte cara, de custos. Cara, é muito bom. Né? Aí vai te chamar. Nossa, isso sim, muito mais cara. barato o custo da palestra que a quantidade de pessoas isso que sim. vão vai todo mundo de custo embora. trabalhista para fazer a demissão. Embora. Inclusive, na minha empresa, eu não posso falar com a galera. É brincadeira, mas é sério, cara. E eu falo pra eles, cara. Eu falo, sai daqui. Eu falo, cara, se vocês querem enriquecer, vai empreender. Eu não conheço ninguém que enriqueceu emprego. Não é. E enriquecer também não é pra todo mundo, né? Eu só não conheço ninguém que enriqueceu trabalhando pra alguém. E eu falo pra eles. A gente, antes de começar a gravar, a gente tá falando do Léo Alvarenga. O Léo ganhava 2.500 lá, não é isso? E era o quanto eu pagava ele. Pra alguns é um bom comissionamento, pra alguns é um bom vencimento, pra outros não, mas... Cara, foi assim que começou. E ele trabalhou pra mim 1, 2 anos. Aí até que ele saiu, empreendeu. Teve uma época em que eu pagava ele 2.500 e ele me pagava 2 na época pra mentoria ao mesmo tempo. E a gente pagava imposto pros dois lados. Aí você colocava o Pix, era reverso. Não tinha Pix, era TED. Não tinha Pix. Ele era colaborador, ele trabalhava pra mim, mas no tempo livre dele, ele construiu o negócio dele. E depois ele foi promovido a cliente, né? Ele saiu da empresa, quando ele fez os primeiros 100 mil dele ali, ainda lá atrás com o negócio dele, e tava nascendo o novo dele com a então namorada, hoje esposa, coisa de fotógrafa. E aí ele fez 100 mil no final do ano, a gente teve uma conversa de, cara, vamos seguir em frente, né? Porque ele já tava focando no negócio dele, às vezes deixando umas bolinhas caírem aqui dentro, e aí eu tive que ligar. Muitos e antes, pratos rodando antes de eu falar, ele falou, tá na hora de eu seguir meu caminho, né? E segue comigo até hoje, já tem mais de 10 anos isso, tá lá no Mastermásio. Então, cara, eu tenho desejo, eu falo pra eles, né, quase que na reunião de onboarding eu falo, sejam bem-vindos, se tudo der certo, vocês vão ser promovidos a clientes, e eu incentivo isso, cara. Legal, agora, tem gente que não tem esse perfil e consegue realizar o seu sonho dentro ali da minha operação, porque o cara não vai empreender, não é feito disso, não é feito pra isso e tá tudo certo. E ele consegue se realizar e realizar os seus sonhos ali dentro. Isso. Mas se o cara quiser enriquecer, o caminho é empreendendo. Não importa quão bem eu pague. Se eu escrevo o cheque da pessoa, não é ela que está escrevendo. E não dá para enriquecer se outra pessoa escreve o seu cheque. Faz sentido? Total. Então, eu acho que isso é muito se eu falo muito com eles saem. Engraçado, né? Não, sou empresário e a dica que eu tenho é
Não fale com seus funcionários e liderados. Porque se eu falar, todo mundo se demite. E por uma boa causa, né? E eu tô ok, cara. Eu tô ok. Já teve situação, Igor, de cara grande do mercado, tinha um colaborador dele que tinha vídeo do YouTube. E ele tinha um vídeo que tinha viralizado, cara. E aí, ele tinha um potencial, sabe? Eu identificava isso. E aí eu lembro que ele tava mostrando o canal pra mim, falando, olha só, eu tenho esse canal, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, cara, que incrível, por que você não investe nisso? E aí essa pessoa grande do mercado por trás fez assim, ó, tipo, não. Aí eu, na hora eu não entendi. Sim. Porque eu incentivando o cara a perseguir o sonho dele, faria aquele cara que era uma boa engrenagem ali dentro, deixar de ser, da engrenagem. E outra pessoa consegue preferir o sonho dela do que a daquela pessoa. Cara, eu não sei porquê. Não encaixa. Eu não consigo colocar o meu sonho à frente do sonho de alguém. Na sua vida, o seu sonho tem que ser mais importante do que o meu, não é mesmo? Então, não deu outra, cara. Esse cara saiu mesmo e, cara, tá voando. Voando, faturando milhões no próprio negócio dele. Sei lá, se esse mentor lá não podia ter incentivado ele de uma outra forma, talvez até dado paralelo. algum tipo de recurso, ou investimento, subterfúgio ou acompanhamento, até para participar dessa coisa, né? Porque, cara, eu acredito que a gente tem algo que a gente veio ser na Terra. E muitas pessoas estão fora do eixo, elas estão fora do lugar, porque não tem o drive necessário, não tem a testosterona o suficiente, não tem a coragem o bastante, ou não tem o apoio necessário para empreender, porque, cara, não é para todo mundo. Não é. Vamos falar, cara, tivemos privilégios, cara. Você teve a chance de empreender porque você não teve que fazer iFood, não é? Durante a faculdade, como aquele cara que você ajudou. Então, sempre que eu vejo alguma pessoa só uma vírgula, fora do lugar... Eu não ajudei ele. Não, eu sei. Eu sei. Não, você ajudou depois. Quando ele comprou de você, ele se tornou cliente. Você ajudou ele, não é? Isso. Então, eu sei que você não deu bolsa, eu entendi isso. Mas você ajudou a vida dessa pessoa quando ele se tornou cliente, né? Então, cara, se eu vejo alguém dentro da minha empresa que tem potencial para fazer algo dele, ao invés de eu tentar segurar ou retardar, eu quero dar um tapinha nas costas e falar, vai. Sacou? Porque a vida da pessoa tem que ser maior do que ela ser uma peça de, sei lá, uma engrenagem no meu quebra-cabeça, entendeu? Vitão, e por que você acha que não é pra Ferrou, todo virei mundo? um entrevistado. Ah, foi mal. Não, vamos trocar. Não, vai, pode perguntar. Não, uma coisa que eu acho que é um raciocínio em que a gente pensa, né? Por que não é pra todo mundo? Eu não sei. Cara, com esse teu tamanho, tu podia ser jogador de basquete? Tem vários que tem a sua tamanho altura. sim, joelho não. Tamanho sim, joelho não, mas a gente pode resolver isso aí. Já falamos. Você tem quanto de altura? 1,92. Tem jogadores de basquete com 1,92, não é isso? Então, sim, esse tamanho dá, não é? Dá. Qual que é o jogador de basquete profissional de 1,72 m que é referência? Não tem. Não tem, certo? Não dá. Não tem como. Não dá pra ele, não é isso? Eu tenho 1,72 m, cara. Eu não posso ser jogador de basquete, cara. E as pessoas conseguem entender com facilidade, né? Ele tem 1,72 m, não pode ser jogador de basquete. Ele tem 1,92 m, ele pode. Cara, é fácil, né? E dá pra entender. Não tem que ser um gênio, né? Por que quando a característica não é física, mas sim cognitiva, emocional ou mais sutil, a gente tem tanta dificuldade de aceitar isso? Verdade. Né? Tem gente que só não tem o que precisa, irmão, pra empreender e não vai ter como. Ah, mas dá pra desenvolver. Algumas coisas dá. Não é? Você, por exemplo, pode mexer o seu peso para cima para ser um lutador, para menos para ser um corredor. Faz sentido? Faz total. Mas você não tem como virar Tem variáveis são fixas. Um lutador de sumô não vai dar para você. Não vai. Pelo seu tipo, pela sua fisiologia, não é isso? Só que você consegue entender com clareza, né? Por que quando o assunto é o que tem dentro aqui e não o que tem fora, fica difícil de aceitar? Cara, tem um monte de gente que é peixinho tentando cavar buraco. Quem cava buraco é tatu. O peixinho, ele nada. Se o tatu tentar nadar, vai morrer, não é isso? Macaco sobe árvore. Se botar o macaco para nadar, não vai dar. Se botar o peixinho para subir árvore, não vai dar, não é isso? Gabriel Salles usa muito esse exemplo. Cara, tem gente que tá fora do lugar, cara. Total. É só isso. E é muito triste ver um cavalo... já botando outro animal. Vamos limitar o número de animais. Tatu, cavalo, peixe, macaco nadando, macaco tentando nadar. Imagina um macaco que ama nadar. Não vai dar, né? Ou o peixinho que sonha em subir árvore. Ah, eu sonho em subir árvore. Pô, tu conta ou eu conto? Não vai subir árvore. Não vai né? subir árvore. Então, assim, sei lá por que o Papai do Céu fez assim. Mas essa premissa aí de que dá pra todo mundo, cara, eu não creio nela. Eu acredito que todo mundo encontra o seu lugar. Mas o lugar de todo mundo não é empreendendo. Perfeito. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Mas não todo mundo vai, nem deveria. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que é um desafio muito grande da empresa em si. Hoje a gente está em torno de 20 funcionários.
E é um desafio muito grande você conseguir... 20 funcionários, Igor? Tem gente lá. E faturando milhões, né? Exatamente. É muito enxuto e lucrativo, né, cara? A margem é boa e a gente consegue reinvestir forte no negócio para melhorar o produto e ser realmente um ciclo virtuoso do negócio. Desde aumentar o tamanho do lançamento, aumentar o time comercial, que a gente tem um time comercial específico para cada produto, aumentar o time pedagógico e ter esse sistema rodando cada vez mais forte. A partir de um organograma... Tá com gargalo no comercial, não? Em que sentido? Porque esses 20 contam as duas empresas e o comercial também? Conta 20 pessoas e o comercial. A gente tem alguns terceirizados que eu não estou botando nessa conta, professores eu não boto na conta, coordenadores, quer dizer que são pessoas que são full-times. Beleza. Hoje, desses 20, 9 são do comercial. 9 são do comercial. E um desafio que eu tenho, eu acho que quando vai crescer na empresa e contratando pessoas, os problemas eles vão mudando. Total. Porque você começa a ter a responsabilidade de que o guarda-chuva de objetivos da empresa proteja o guarda-chuva de sonhos individual de cada pessoa que está ali. Não tem sentido uma pessoa estar ali que não seja de alguma forma pavimentando a vida que ela quer ter. E eu não estou falando riqueza, eu estou falando do que ela quer. Então, às vezes, ela quer passar por um período de trabalho específico em uma área para ele se desenvolver naquela área. E aquele ambiente vai proporcionar ele poder seguir para um objetivo. O alinhamento dos objetivos de todo mundo que está trabalhando, se for apontado na mesma direção da empresa, todo mundo rema para o mesmo lugar. De forma muito forte. Porque o pensamento, ele é coletivo, mas ao mesmo tempo o ser humano ele tem um quesinho egoísta, interno ali no subconsciente. E quando tu alinha aquela força... Eu estou falando a palavra egoísta, mas não é no sentido ruim. É no sentido da pessoa realmente entender que, cara, se eu melhorar a empresa, eu vou melhorar os meus objetivos, eu vou chegar mais perto de onde eu quero chegar. E essa é a dificuldade do líder. Ele tem entender como vai montar esse time, esse quebra-cabeça, quase que um técnico de futebol, cada um na sua posição, em que o sucesso coletivo vai justificar o sucesso individual. E a gente tem o objetivo de criar esse guarda-chuva. Ele não nasce em qualquer lugar. Você tem perfil de pessoas. Então, quando você começa a analisar melhor a contratação, começa a conseguir entender quem é o peixe, quem é o macaco, colocar o peixe para nadar. Às vezes você bota o peixe ali para colher alguma coisa, você vê que ele está meio que travando, mas o peixe ele é um belíssimo peixe, é um peixe alfa. Tal. Pô, bota no aquário, ele vai ficar ali e tal. Isso é difícil. É difícil dar um feedback, é difícil você conseguir traduzir todo esse campo de emoções e de soft skills e de hard skills também, para você encaixar uma pessoa em um quadradinho de um sistema que se move, que se alimenta. E se uma pessoa sair, uma pessoa com perfil parecido tem que entrar. É muito difícil. Isso é uma coisa que eu tento entender cada vez mais. Eu acho que tem uma necessidade muito grande. E eu até, mensalmente, a gente tem o que eu chamo de Inova Coffee. O Inova Coffee ele é um ritual mensal de reforço de cultura na empresa, em que a gente, na última sexta-feira do mês, tem um café da manhã com toda a equipe, resenha e tal, conversa, e depois do café da manhã a gente eu faço uma imersão de algo que eu queira falar. E semana passada, no final do último mês, eu fiz o Inova Coffee e eu falei muito sobre habilidades. Eu via que tinha muita gente que estava se machucando muito pelo fato de achar que tem alguns defeitos como eu posso dizer, em habilidades. E querer melhorar aquilo a todo custo. Eu até falei para designer, você não precisa saber conciliação bancária. Conciliação bancária... Na verdade, é importante que ela não saiba, não é? É importante. E seria estranho se ela soubesse. Se ela souber, é um problema, não é isso? Isso é óbvio que eu tô falando, certo? Uhum. Mas tem muita gente que tanto tá assistindo aqui, e quanto tá lá, em várias empresas, que não entendem isso. Então, por exemplo, eu tenho problemas que eu acredito que eu tenho que resolver. Mas não é resolver no sentido de ficar bom. É não deixar que o que eu tenho de bom não se sobressaia. Porque às vezes você tem alguma dificuldade que faz com que o que é bom seu não se sobressaia. E o que está lhe atrapalhando nisso? Aí você tem que ver aí um autoconhecimento de entender
quais são os pontos que você tem que trabalhar e potencializar muitos fortes. No Deimaso, você já fez um exercício que eu amei, que é o que você é bom de 0 a 10, lembra? O que você é bom, faça uma lista de o que você é bom, o que tem que ser você, o que não precisa ser você, que ele é muito uma arte de delegar um exercício simples, mas muito poderoso. E eu lembro até que teve um cara que faturava milhões que ele falava, no e-commerce, eu ainda vou entregar no Sedex lá as minhas encomendas. Pô, terceiriza isso, sentido, cara. Né? Não precisa ser você. Você deu o exemplo de apertar o botão do reembolso. Tem que ser você? Não precisa ser você. Então, quais são as atividades? Tem gente que ama fazer conciliação bancária. Assim, eu sou engenheiro, sou os números. Eu acho muito chato. É muito chato. Eu inclusive, brinco com o meu sócio, o Eduardo. O Eduardo, ele é um engenheiro metódico, calmo, fala aqui baixo e tal. Eu sou um pouco mais energizado. Eu tô com uma dificuldade aqui, irmão. Tô com dificuldade. Teu sócio aí é Eduardo. Eduardo. O Dutti. Ah, tá. Porque 10 anos já se passaram pra mim. Eduardo. Primeira vez que você apresenta, cara, fala dele como Eduardo. Inclusive. Tá no pódio. Meu sócio, o Eduardo. Cara, eu deixei passar. Amigo, olha só. A minha coordenadora pedagógica. Cara, você mudou, né, com o tempo. Eu conheci você, cara, você tinha 17 anos. E, cara, é chocante, cara, perceber a sua evolução, cara. E o quanto que o Inova, cara, cresceu e como que mudou e como que amadureceu. E, cara, é muito gostoso ver isso, cara. Você delegando e criando todos os processos. E cara, me orgulho, cara, de ver isso e de poder ver o seu crescimento, entendeu? E você faz parte dessa história. E me toca e me move, de verdade mesmo, cara. E ver cada peça no seu devido lugar e como que avançou e como que evoluiu. Daquele sonho, daquela vontade, daquele ainda estudante de engenharia, cara, revolucionar a sua área, né? Mas quem sou eu para revolucionar? Cara, eu sou uma ponte. E poder acompanhar isso e viver tudo isso, cara, é muito gostoso de testemunhar e de ver. Agora, o Dutti virar Eduardo, pra mim, realmente foi um marco, né? Cara, eu acredito inclusive, que algo está mudando aí. O que aconteceu? Isso é uma coisa que eu comecei a me condicionar. Eu continuo chamando ele de Dutti. Mas pro mundo fora tem que ser Eduardo, né? Eu comecei a achar muito estranho. Eu, tipo, numa reunião, falando... Não, então, meu sócio, o Dutti, é o cara... Não dá. Dutti? Não dá. Eu tenho que parar de chamar ele assim. Não pode mais. Eu chamar de Eduardo. Eu me acostumei. Inclusive, essa mesma... Que maravilhoso, cara. Esse mesmo espanto aconteceu semana passada. Então, o Eduardo... Quem é Eduardo? Exato. O Eduardo, pô, meu sócio. O Dutti? Aí, porra de Eduardo? Quem é Eduardo? Cara, eu não sei quem é Eduardo. Então... Não, mas o Dutti é empreendedor digital. O Eduardo é profissional da educação. É isso, empresário da educação. É, empresário da educação. E aí, engraçado que nesse sentido que você falou, eu vou te contar uma das maiores dificuldades da minha vida, Vitão. No seu ecossistema. Amigo. Manda ver. Fazer depoimento pra você. Cara, eu fico nervoso. Porque eu fico assim, porra, qual é o antes e depois? Depois, não, antes eu tava no intervalo da faculdade comprando salgado e Coca-Cola. Não tem. Quando eu iniciei, eu tava contigo. Então, você viu toda essa trajetória. Eu não tenho aquela história bonita de, não, tava aqui, não tava funcionando o negócio. Não. Nem existia, né? Eu acho que não tinha CNPJ. O dinheiro tava no Hotmart travado, porque era pessoa física eu não tinha uma conta pra baixar. E eu tava na mentoria, sem CNPJ. Então, assim, não tem essa transição. Eu até brinco, eu sempre falo isso quando eu vou fazer a gravação de depoimento, no Maestria ao Vivo e tal, que eu faço com muito prazer, mas eu sempre falo, não me pergunta o antes e depois. Que eu não tenho antes e depois. Não teve antes, né? Teve antes. O antes eu tinha 16 anos, cara, não sei. Então, é meio que uma coisa intrínseca. E isso é muito legal, porque muito do meu raciocínio, às vezes eu tô falando com alguém, eu já vi gente falando assim, tu vem da escola do Damásio. Porque às vezes, de tanta convivência, de tanto eu absorver esses conhecimentos, esses conteúdos, o cara fala, é escola... Não, dá pra ver que você veio da escola do Damásio. Ah, o Damásio é seu mentor, né? Dá pra ver isso. Então isso é muito interessante, porque tem esses conceitos enraizados dentro de mim. E como é que eu vou dizer o que é antes e o que é depois? Não tem, cara. Tá enraizado. Então, existe coisas maravilhosas que eu aprendi no ecossistema, desde do grupo Maestria, desde o ao vivo, desde a mentoria. Por exemplo, lista de espera turbinada. Acho maravilhoso lista de espera turbinada. Bota bons valores para dentro da receita.
sendo que não é sobre isso. E é muito difícil explicar, eu não consigo explicar que não é sobre isso. É sobre as pequenas decisões do dia a dia, sobre a forma de pensar, que você vai movendo uma situação que te torne propícia de só rolar para a boca do gol. Isso é muito difícil. Rolar para a boca do gol é a lista de espera turbinada. Sendo que como é que bota a bola dentro da área? Cara, tem todo um terço, tem toda uma regra ali para você tirar a bola do tiro de meta para colocar a bola dentro da área. Se o produto for ruim, cara, se tua entrega não for boa, se a tua comunicação, posicionamento, entendimento não for bom, tu não vai botar a bola dentro da área. Tu pode botar a lista turbinada que for, tu pode fazer a live com oferta irresistível do caramba e tal. Não vai, não roda. A estrutura do posicionamento, aí eu entro um pouco daquilo que eu aprendi lá do Marcelo Germano, o posicionamento ele importa muito. De você saber qual é o seu lugar do mundo, qual é o lugar da sua empresa no mundo, qual é a transformação que eu gero, o job description para o aluno que eu gero, e ter esses números, porque quem não mede, quem não traz em números, não consegue falar assim, melhorei nisso, piorei nisso. Não, fiz uma mudança, melhorou? Eu acho que melhorou. Você acha que melhorou? Tem uma regra, tem uma frase lá no Inova, proibido falar muito. É proibido falar muito. Então, uau, cara. Tipo, foi bom? A live de ontem, muito boa. Cara, o que é muito boa? Muito boa. Tá dando tudo certo? Na realização de criativos e coisas do tipo? Está dando muito certo. Como é que está? Muito bom. Pouco. Teve venda? Não, teve pouca venda. Cara, o que é pouco? Dá o número, pô. O que é pouco, o que é muito, o que é médio. Eu não vou saber fazer a medição de nada e tomar nenhuma decisão baseada em um número que não existe. Pouco, muito, médio. Pouco. Exemplo, teve uma vez que a gente fez um lançamento que a gente investiu horrores. E teve um número absurdo de pessoas. Eu cheguei lá no escritório, e aí, pessoal, o que acharam da live de ontem? Nossa, a audiência é muito boa, né? Não, cara, foi muito ruim a audiência. Porque a gente não olha o número absoluto, a gente olha o número relativo em cima do que a gente investiu, quantos leads tinham. Não, mas foi melhor do que o do mês passado. Óbvio que foi melhor do que o mês passado. Investiu muito mais. Investiu muito mais, então tinha que ser melhor. Então, trazer esse raciocínio para a equipe de... Quando você falou, não pode falar muito, eu achava que não pode falar muito ligado à fala. Tipo, não pode falar a palavra muito. Ah, tá. Agora eu entendi. Eu tava tentando entender. Cara, não é que não pode falar muito. Aqui a gente fala pouco. Não, eu entendi. Não pode ser inespecífico, né? Não pode falar a palavra muito. É proibido falar agora muito bom, tem que falar bonzão. É isso que tá pensando? Tipo, o cara chega muito bom. Não, eu tava achando que tinha que ser de poucas palavras. Tipo, não pode falar muito. Tem que falar pouco, entendeu? Entendi. Agora que eu entendi. Não pode falar a palavra inespecífica muito. Se eu falasse assim, não pode falar muito nesse sentido, você não hipócrita. Eu não entendi nada, cara. Caramba, cara. Agora eu entendi. Meu Deus do céu. Então, isso é muito interessante quando a gente analisa toda essa história, essa trajetória. E eu acho que você deve olhar também, e eu tive muitas fases dentro da nossa relação, né? E vai mudando e vai acontecendo, e pessoas vão se conectando mais, o produto, o teu ecossistema, ele vai mudando, e você vai ver na evolução incrível do pessoal se desenvolvendo. Pessoas que muitas vezes estavam no início com medo, estão voando, absurdo, e tipo, gigantes, e você fala assim, esse era aquele cara que tava ali, morfino, triste, não sabia, não tinha confiança. O cara entrando no palco, domina o palco. Caramba, cara, que massa. Eu fico orgulhoso. Ele é dos meus. Eu fico orgulhoso desse pessoal. Então, cara, incrível, fantástico. Eu fico muito feliz e tô doido pra voltar pro Maestria próximo ano ao vivo pra pegar uma plaquinha lá pra... Plaquinha nova que você não tem ainda. Tô doido pela plaquinha. Tu não tem noção. Eu falei pro Dutti. Dutti é o seu sócio, o Eduardo? É, o meu sócio Eduardo Martins. Que tem uma credibilidade muito alta no mercado da educação, né? CFO do grupo de empresas, da holding de empresas Eduardo Martins. Eu quero muito bater essa meta. Mas eu posso te dizer que eu olho mais a plaquinha que eu vou receber. Tu acredita? Tá ali, ó. Tá não. Ah, não, é a Por isso que eu chamei intermediária. Tá. Aqui tá no meio, né? Ali tem a placa de 100, a de 1 milhão e a de 10 milhões, mas tem a outra de 5 no meio do caminho. A gente vai bater agora em breve, nos próximos meses. E veio pra no próximo ano a gente buscar a plaquinha Black aí. Glória a Deus, eu acredito, amigo. Eu acredito. E estamos empolgados, estamos muito
com muita vontade de crescer, de fazer acontecer, de buscar novas coisas e realmente olhar para fora. Quais são as oportunidades que existem no mercado que a gente pode realmente fazer diferente, fazer melhor, trazer novas soluções para o mercado em cima da nossa audiência. É muito isso, cara. Que massa, Igor. E você fala que tem dificuldade de fazer um depoimento para tudo que a gente viveu. Eu entendo, porque, cara, 100% da sua vida empresarial foi ali dentro, né? Desde antes do CNPJ. E me assusta ver, cara, que daqui a pouquinho mesmo, você vai ter mais tempo de vida dentro do programa do que fora. Isso vai ser maravilhoso. Já parou pra pensar nisso? Isso vai ser maravilhoso. Isso é assustador, cara. Eu já pensei, sabe o quê? Meu Deus do céu, cara. Assim, qual é a primeira lembrança que tu tem na tua vida? Ah, não sei. Eu tenho algumas muito jovem com meu avô ainda vivo. O que é muito jovem? Ah, eu não sei. Eu tenho esse problema. O que é muito jovem? Não pode falar muito. Me desculpa. Cara, não sei, cara. Vamos dizer assim... eu lembro claramente da primeira série. Eu lembro da primeira série. Pronto. Você tem uma época da sua vida que você consegue lembrar melhor. Eu diria que... Eu lembro até do CA. Eu lembro... CA é antes da primeira... Acho que na sua época alfabetização. Tinha CA. Pronto, mudou de nome, né? E nono ano, pra mim, não tinha nono ano, tá bom? Série. E vai primeiro científico. Isso. Eu participei dessa transição. Você viveu isso. Buguei um pouquinho. Você ganhou um ano a mais, né? Foi uma bagunça. Aqui. Cara, eu lembro do CA. E tem algumas coisas que eu lembro até do maternal. E eu sei disso porque eu lembro dos colégios que eu estudei. E aí eu lembro de memórias nesses lugares, né? Eu não sei quantos anos O que eu tava pensando já tá muito perto de eu ter mais tempo de consciência. Porque assim, há 6 anos. Você já deve ter chegado. Entendeu? Tipo, Igor, tu tem mais tempo de vida lembrada, assim. Porque eu não lembro quando eu tinha 2 anos de idade. Cara. Com o Damásio ou sem o Damásio? Que assustador. Então, cara, se eu entrei com 17... 10 anos, eu acho que próximo ano ou no outro faz que eu lembro... 11 que tu tá com? Eu tô com 29. Então 12. É porque 2026, 2025 que a gente tá, eu entrei em 2015, eu entrei há 10 anos atrás. 10. Mas eu entrei, aí tem o aniversário e tal, eu entrei em torno com 18 anos. Entrei com 18 para 19 anos, em torno disso. Isso na mentoria, mas tinha um grupo de mentoring antes, não é? Não, o grupo de mentoring foi antes. O grupo de mentoring eu tinha provavelmente... Eu tinha 17 anos, o grupo de mentoring. Assustador, irmão. Foi. Você tá com 28, então se somar... 29. Então tem 12, pô. Você tem que ter um bolinho, né? De data, assim. Que assustador. Isso é assustador, cara. Loucura. Assustador. Loucura, né? Loucura. Daqui a 10 anos o Igor vai ter 33 anos. Quando o Igor tinha 23 anos, a gente tava no jantar, e aí todo mundo tinha, cara... 35? 36, eu tenho 38, vou fazer 39 esse mês, então, né? Você tinha 33, que era a tua idade, mais ou menos, pronto. Entendeu? Eu tinha 33, então, e você tinha 23, é isso? Acho que é isso. Exato, porque eu tenho 29, você vai fazer 39. E eu falava, gente, daqui não, acho que eu tinha 34. Talvez. Tá. E você tinha 23, acho que é isso. Então disso. Enfim. E aí eu falei, gente, daqui a 10 anos, o Igor vai ter 33 anos. E todo mundo tinha mais de 33, tinha 34, 35. Falei, cara, então o cara tá... Né, tipo, e você tava indo melhor do que algumas pessoas já da mesa. E eu falei, e ele já tá indo melhor do que você hoje. Imagina que ele tem 10 anos de handicap, né, cara? Tipo, ele tem 10 anos já. E, cara, imagina daqui a 10 anos. Ele tá quase chegando. O engraçado é que mudava de assunto. Gente, eu não sei se vocês entenderam. Daqui a 10 anos, ele vai ter 33 anos. Daqui a 10 anos ele vai ter menos do que a gente hoje, cara. Verdade, daqui a 10 anos. Isso virou meio que na minha cabeça, eu com 33 anos vai acontecer alguma coisa. Porque eu fico pensando, daqui a 10 anos eu vou ter 33 e algo vai acontecer. É um número meio cabalístico, 33, eu não sei. Lógico, é a idade de Jesus, mas você entendeu, assim, com alguma coisa sinistro, meio... cara. Marcou ali. Marcou. Aí daqui a 10 anos eu vou ter 33. Aí hoje eu penso, daqui a 10 anos eu vou ter... Tu acredita que daqui a 10 anos eu vou ter 39 anos, Vitão? Assustador. É a minha idade. Esse episódio deve ir ao ar em agosto, não é isso? Talvez setembro. A gente tá em julho de 2025, enquanto a gente grava esse episódio aqui. E eu tô prestes a fazer 39 anos, cara. E eu me sinto bem velho. A falta de cabelo aqui já denuncia. Eu pensava que tu ia falar, eu me sinto muito. Não, eu me sinto velho. Quando eu vejo essas histórias assim, irmão, tá maluco, cara. É assustador, cara.
Mas, tipo, tá fazendo exercício voando no tênis, Não, né? eu tô bem, graças a Deus. Joguei tênis ontem, joguei tênis anteontem, eu jogo tênis quase todo dia. É bom tênis, cara. Melhor da minha forma física, apesar de ainda ser rechonchudinho. Cara, eu tô bem, graças a Deus, cara. Fazer seres humanos, né? Fazer bebê ajuda, né? A Isabelinha tá com 1 ano e 5 meses, fez ontem, né? Coisa mais linda, E a coisa mais linda, e ela mudou minha vida, cara. Ela mudou minha vida. Eu fiz a conta, por isso que eu falei que você tem que fazer um bebê logo, irmão. Eu fiz a conta e eu tive a Isabela com 37. E ela tá com 1 ano e 5 meses, eu tô com 38, quase fazendo 39. E o que eu percebi? Se ela for lerda, igual eu fui, e ela tiver filho com 37, bicho, eu vou ter que ter 74 anos pra ser avô, não é isso? E eu olhei em volta e não tem muitos velhinhos de 74 anos gordinhos, não é? Então eu entendi que ou eu emagreço ou eu morro. Cara, isso é muito pesado, né? Mas é verdade. Mas foi a conta que eu fiz. É verdade. Eu olhei em volta, cadê os velhos gordos de 74? Não tem, verdade. eles morrem antes. Ou então, ou emagreceram. Ou emagreceram. Então, eu já conversei com a minha filha sobre isso, eu falei, meu amor, você vai conhecer o seu futuro marido com 18 anos, vai começar a namorar, com 19 você casa, e com 20 você já faz logo E ela assinou, ela topou? E eu falei, se você tiver qualquer coisa contra isso, algum tipo de obstáculo, ou alguma objeção, me fale agora. E aí ela ficou olhando pra mim assim, Aí ela balançou a cabeça assim. ela não falou nada. Então, quem cala? Quem cala consente. Eu entendi que ela concordou no âmago dela, da alma dela, ela entendeu e internalizou isso. Então, já tá tudo certo, já tá tudo alinhado, assinado, né? Eu acredito que sim. Então, 18 anos ela conhece o varão, o vaso, né? Vai conhecer dentro da igreja. Aos 19 vai casar. E aos 20 anos vai ter filho. Vai ter filho. E você vai ser o vô Másio. Neto ou neta. E eu vou virar o vô Másio. Que massa, bizarro, cara. Bizarro. Massa. Deus queira que isso aconteça. Enfim, mas se não acontecer e ela demorar um pouquinho mais, cara, eu tenho que estar no meu melhor. Cara, sabe o que eu tava contando pra um mentorado, eu acho, eu não lembro quem foi exatamente, mas o cara, é muito interessante a transição de vida do Damásio. Vocês perceberam? Meu Deus, vamos encerrar assim o podcast? Fale mais. Não, é porque é muito interessante. Quando eu conheci Vitor Damásio, nômade digital. Ninguém segura o homem. Solteiro, Turquia, praticante. Singapura, tá viajando o mundo todo. Peraí, Singapura, olha só, eu visitei mais de 50 países. Não foi Singapura? Tu conseguiu falar um que eu não fui, cara? É difícil, cara. É mesmo? Singapura eu não fui, não. Tu foi uma vez pra aquela área ali, não foi não? O Sudeste Asiático? Eu fui pra Tailândia, Filipinas. Pronto, é porque eu confundi. Foi pra Tailândia e tal. Aí foi Turquia, eu lembro do Capadócia fazendo stories. Rússia. Aí Rússia, Maldivas, foi pra Havaí. Estados Unidos, viajando o mundo absolutamente. Aí um dia você foi pra Fortaleza. E você falou, Igor, eu não sei se eu vou conseguir ter essa vida tradicional, não. Tipo, cartilha, né? Casar, ter filho, não sei se... Eu gosto muito da minha vida. Show, Vitão. Certo dia, vai pra Fortaleza com a Nath, namorando, o olhar tava diferente. Mudei, cara. Mudou. É Deus, papai do céu. Olhava diferente, aí eu... Rapaz... Acho que ele vai mudar de ideia, né? Rapaz... Aí ele... Não, Igor, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou casar, mas assim, eu acho muito bacana continuar viajando, não ter um lugar fixo, pra gente poder viajar muito, esperar mais pra ter um filho e tal. Vitão casa, fala lá no grupo de mentoria. Gente, eu tô procurando uma casa em Alphaville. Se tiver aí... Como é? Não, eu tô procurando uma casa em Alphaville, assim, eu queria uma casa em... Tô em dúvida se eu moro no Rio de Janeiro ou em Alphaville e tal. Aluga uma baita de uma casa e tal. Aí, gente, a Nath tá grávida. Aí eu, caramba, cara, o mundo dá voltas. Muitas voltas. E aí tá aí o Vitão, mais feliz do que nunca. Surreal, cara. Com... Deus é bom, cara. Incrível, cara. Deus é bom demais. E, cara, vou te falar que isso é uma coisa que pra mim é muito forte, cara. Eu lutei muito, Igor, pra conquistar minha liberdade. Liberdade financeira, geográfica e de tempo. E, cara, eu fiquei milionário com 29 anos de idade. E solteiro. E sem ter uma casa física, fixa, um lugar pra morar. Eu morei em apart hotel há muitos anos, cara. E, cara, eu só fui encontrar Jesus em janeiro de 2019. Então... Você tinha, há 6 anos atrás, você tinha 33, na idade de Cristo. Aí, não sei se é esse o número exato, mas janeiro. Então, cara, muita coisa mudou pra mim, cara. As coisas que eu valorizava, as coisas que eu achava que eram legais, não é? E eu falava coisas tipo isso mesmo, que esse script... Porque, para e pensa, você aí, onde que você mora? Não é onde você nasceu?
Cara, a maioria das pessoas mora onde nasceu, onde encontrou uma oportunidade de trabalho. Então não é que você escolheu morar aí, cara. Aconteceu de você morar aí, se você faz parte da estatística. Pra mim era muito difícil escolher um lugar pra morar se eu posso morar em todos os lugares do mundo, não é isso? Pra mim era muito difícil escolher alguém com quem casar se eu podia viver uma poligamia. E era o que eu achava que era bacana, né? E pra mim era muito louco isso, cara. Escolher uma coisa parecia que era escolher dizer não pra todas as outras. E era, de fato. E eu só não tava pronto pra viver aquilo ali. Religiões, eu estudava várias religiões. Escolher é perder, né? Por que eu vou escolher uma se eu posso encontrar um pouquinho da verdade em todas, né? Aí depois eu li melhor e tá escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai que não por mim. Tá escrito lá, que é o super trunfo. Sacou? Não precisa de... Super trunfo você sabe. Sei. Ufa. Então... E Jesus inventou o pique 1, 2, 3, salve todos também, né? Então, isso você pegou também, né? Cara, e inventou o marketing de afiliados também, né? Porque com 12 ele conseguiu... Verdade. Tá, mas voltando aqui... Como que esse episódio foi parar aí, né? Cara, quando eu vi, eu tava escolhendo seguir o script comum do mundo. De escolher uma esposa, de casar, escolher um lugar pra morar, escolher ser pai. E de alguma forma, cara, a liberdade que eu tinha construído antes, ela se tornou uma nova prisão pra mim. Porque não é que... Sim, eu tinha lutado pela liberdade e conquistei. Liberdade financeira, geográfica e de tempo. Só que depois disso, cara, eu fiquei tão apegado àquilo que ela não me permitia viver uma relação monogâmica, escolher um lugar pra morar, não me permitia escolher o script comum. Porque eu desenvolvi uma aversão àquilo ali, como se aquilo fosse errado. Só que aí eu entendi que tem um outro nível da coisa, que é, em tendo rejeitado o padrão, cara, escolher de novo o padrão. Mas não pela prisão da maioria dos homens, mas sim pela liberdade máxima, que é, em tendo liberdade pra escolher tudo, escolher uma coisa só. E, cara, pra mim aquilo fez muito sentido e eu tô me sentindo melhor do que nunca. Eu entendo que hoje eu fiz o certo pelo jeito certo. E não porque eu me acomodei ou porque eu me... Porque foi o caminho. Não porque foi imposto pra mim, mas sim porque eu escolhi, eu selecionei, eu escolhi isso. Eu escolhi a Nath, eu escolhi Jesus, eu escolhi ser pai, eu escolhi morar num lugar. Então, mudou, cara. Não é mais a busca da liberdade de qualquer jeito, não é mais a liberdade como uma prisão, é agora o que eu entendo como a verdadeira e total liberdade. Inclusive liberdade de seguir uma vida comum. Faz sentido? Demais. Massa, então. Massa, né? Amigo, me diz pra onde que você tá indo. Não sei se nos próximos 10 anos ou 5 anos, qual a sua visão de futuro? Cara, eu tenho uma certa dificuldade de colocar um prazo de 10 anos, porque afinal daqui a 10 anos eu vou ter 39 anos. É mais do que 33. Mas eu enxergo muito passo a passo o caminho que a gente está traçando de... Eu não me enxergo fora do mercado da educação, é uma coisa que eu sou apaixonado, eu gosto muito dessa transformação que se é gerada. Eu quero continuar no mercado da engenharia civil, podendo estar em outros nichos sem problema nenhum, mas é um mercado que eu gosto, é um tipo de público que eu acredito que eu consigo agregar muito nesse sistema e melhorando progressivamente cada parafusozinho. Então, às vezes a gente subestima o que dá para fazer em 10 anos. Daqui a 10 anos a gente pode fazer muita coisa e superestima o que pode fazer em um ano. Lista de final de ano, você bota 1 milhão de coisas. Então, eu tenho um foco... A partir desse momento que eu entendi isso, que inclusive quem me trouxe essa frase foi você, do Tony Robbins, de você subestimar e superestimar alguns prazos específicos, eu comecei a ver que o meu grande objetivo, ele é visualizar mais do que a chegada, apesar de eu ter uma visualização da minha chegada, mas a direção do caminho que eu quero ir. E o caminho que eu estou traçando diariamente é de melhorar esses pequenos pontos e pequenos números de aprendizado dentro do Inova Civil, dentro do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural, de formar mais alunos, de girar a máquina cada vez mais rápido, mais forte, com mais intensidade e curtindo aquele processo. Às vezes a gente pode entrar num ambiente de prisão sem nem perceber, buscando algo que nem se sabe o que está buscando. Então isso é muito complicado. Eu realmente estou curtindo muito tudo que estou fazendo. As pessoas ao meu redor estão me sentindo muito bem. O estilo de vida que eu estou tendo, estou me sentindo muito bem. E a transformação gerada no final pela educação, eu acho que é o que compensa mais no final. É o que a gente visualiza aquilo acontecer. Como eu sou engenheiro dos números, às vezes eu enxergo que a transformação, ela por mais que não são números, não são pessoas,
mas eu vejo aquele número, aquele percentual aumentando, e eu sei que aquilo significa que são pessoas que estão sendo transformadas. É uma pessoa do iFood que conseguiu se tornar um engenheiro estrutural, uma pessoa que muitas vezes não teve acesso à educação de altíssimo nível, que está no interior de algum estado aleatório, que não teve acesso a uma engenharia mais topo de nível, que conseguiu ter aquele acesso. Então, eu diria que o meu próximo passo é continuar colecionando essas histórias. Que massa, amigo. E é muito bom poder testemunhar, cara, tudo que você está vivendo, tudo que você está construindo, a sua evolução, não só como profissional, não só como empresário na área de educação, mas também como homem, cara. Casando, crescendo, sendo esse filho incrível que você é, sendo esse marido maravilhoso que você é, e em breve, se Deus permitir, sendo esse pai maravilhoso que você vai ser. Eu vou trazer pra brincar, amigo, com a Belinha. Bom demais, amigo. Um amiguinho ou uma amiguinha, né? Vamos ver aí. Cara, me diz onde que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais. E acho que você vai falar de uma forma diferente pela primeira vez, talvez, né? Cara, vou. Uau. Gente, seguinte. Abri meu perfil do Instagram. Vou começar pela primeira vez conteúdos. Depois de 10 anos, não é isso? Depois de 10 anos. Abri meu conteúdo do Instagram. Então, se for lá, eu tô começando a realmente trazer um pouco do meu dia a dia, do que eu penso, de entendimento de como eu enxergo o mercado da educação dentro do meu Instagram, igorpinheiro.eng, de engenheiro, é NG. Se você quiser seguir as empresas, entrando lá no perfil, tem lá na bio, tem o Inova Civil, tem o IBE, que é o Instituto de Estruturas. Então segue lá, acompanha, a gente está fazendo muita coisa legal, está trazendo professores incríveis, e às vezes o pessoal do nicho da educação, que a gente está aqui, pode até olhar o conteúdo e falar assim, não estou entendendo nada. Mas às vezes pode trazer alguma sacada, algum entendimento de o que está acontecendo. E assim, manda uma mensagem lá, vindo do VDCast e querer trocar uma ideia, manda mensagem lá que eu tô aqui para poder realmente agregar, compartilhar, mostrar minha visão e a gente poder ter uma boa discussão nesse ecossistema damasiano. Que massa. Então é @igorpinheiro.eng. igorpinheiro.eng. É de engenheiro. Lá você vai falar de educação como um todo e lá tem um link para as empresas de engenharia. Eu ainda tô vendo o conteúdo que eu vou trazer, eu tô meio que me encontrando desse mercado de pessoa física, digamos assim. Uhum. Eu sempre fui muito da pessoa jurídica ali do instituto, mas eu acredito que tô com bons planejamentos aí para trazer um conteúdo legal na área de educação. Que massa, meu amigo. E uma última pergunta, se você faz uma postagem lá no perfil, seu ou do Inova, nem todo mundo vê, só uma porcentagenzinha, né? E se você pudesse deixar uma mensagem com 100% de abertura para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, o que você diria? Cara, tem uma frase que eu acho muito interessante, que não é essa frase, mas é para justificar o que eu vou falar. É a frase da frase? É a frase da frase. Como é uma introdução. Figura de linguagem. O clichê, ele muitas vezes é uma coisa que foi repetida muito por ser verdade. Uhum. E aqui que ele virou clichê. E tem uma coisa que sempre quando eu vou fazer, cara, sempre, pode perguntar o Eduardo, o Dutti, ou para qualquer pessoa ao meu redor. Eu visualizo se aquilo tem sentido no longo prazo. Eu vejo muita gente entrando no mercado sem pensar em marca. Eu vejo muita gente entrar no mercado sem pensar em credibilidade de longo prazo de construção. Estou na engenharia civil, né? Então eu vou falar de construção no sentido de você ter uma boa fundação, você ter um bom conceito e não entrar em um mercado pelo dinheiro. E eu falo assim, sem querer parecer, digamos assim, um cara, não, ele está falando para recusar o dinheiro. Não, não é isso. É que não sustenta. Tem muito mercado online, digital, que você vê a pessoa ganhando picos. E desde 2015, você, há muito tempo também, já viu muita gente rico e desce e desaparece. Com a mesma velocidade Com a mesma velocidade. Some. E é direto isso acontece. Porque acham um ponto ali de um caixa rápido de curto prazo, investe muita energia naquilo e aquilo não se estrutura. Aquilo é um castelo de cartas. Aquilo sai. Então, o que a pessoa está fazendo hoje, os minutos que ela se dedica, é uma construção para onde ela quer chegar, para os objetivos que ela quer, ou ela está focando exclusivamente em uma coisa de curto prazo, e tudo bem se o curto prazo, aquele caixa, digamos assim, daquela oportunidade, tiver sentido para a construção de longo prazo.
mas não por aquilo, pelo curto prazo. Então eu valorizo muito marca, valorizo credibilidade, valorizo longo prazo. Não foi uma frase, foi mais um conceito. Um princípio. Mas eu acho que deu para extrair aí um pouco do meu pensamento. Que massa, meu amigo. Grato pela sua participação mais uma vez aqui no VDCast. Obrigado, Vitão. Obrigado pelo convite e tô à disposição, cara. Tô à disposição 100%. Tamo junto e conta comigo, amigo. Valeu demais. Show. E ó, se você estiver assistindo no YouTube, inclusive se você estiver no Spotify, vem pro YouTube. Se você estiver assistindo por aqui no YouTube, você vai poder ver aqui o episódio do Igor, alguns anos atrás, para ver o quanto que ele evoluiu. Você vai ver também o episódio que eu gravei com o Marcelo Germano, que a gente citou aqui. E você vai ver também o episódio com o Léo Alvarenga. Se você quiser se inspirar em mais histórias de empreendedores digitais do bem, toque em alguns desses para continuar assistindo.